paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e engrandecermos aquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Pai Celestial, o Deus que nos provou o seu amor para conosco, enviando a Jesus Cristo, seu único Filho, para que, em demonstração de amor, desse a sua vida em nosso favor, para que tivéssemos a oportunidade de, como filhos de Deus, assim como nessa noite, louvarmos e engrandecermos o seu nome e também recebermos a sua preciosa e doce palavra. Vamos orar para que Deus abençoe o seu coração, para que Deus abençoe todos vocês que estão ligados neste culto de ensino da palavra de Deus. Pai eterno, diante da tua presença gloriosa, aqui estamos, ó Deus, pedindo, Senhor, a tua bênção sobre nossas vidas e também te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de poder servir, Senhor, através desse culto de louvor e adoração e também de aprendizado através da tua palavra. Abençoa, Senhor, para que os teus conselhos cheguem aos corações, cheguem nos lares, transforme vidas que venham ter compromisso com o Senhor, compromisso moral, compromisso espiritual, compromisso familiar, Senhor. E eu creio que através da tua palavra, que muda o mais vil pecador, pode levar cada vida a uma conscientização de buscar, Senhor, o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, para receber as tuas bênçãos, como diz a tua palavra: deixa o ímpio o seu caminho, ó Deus, e se torne um homem piedoso, que ao contrário de impiedade é a piedade. Deus, trabalha em cada vida, em cada coração. Abençoa o pastor Carlos, que estará ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro a ti e te agradeço. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler apenas o versículo de número 58 de 1 Coríntios, capítulo 15. Um versículo apenas, mas que fala profundamente aos nossos corações. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Nessa passagem bíblica, neste versículo, Paulo conclama aos amados irmãos: antes de tudo, nós fomos amados pelo Senhor. Deus nos comprou com um preço muito alto, dando o seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar, em demonstração de amor. O valor que eu e você temos para Deus é incalculável, né? Porventura, pode o justo morrer pelos pecadores? Sim, o justo chamado Jesus, ele voluntariamente, ele doou a sua vida para nos atrairmos a Deus novamente, para nos fazer essa ponte entre nós e Deus e nos dar uma comunhão com o próprio Senhor, e nós podemos chamá-lo de Pai. E Deus é o nosso Pai, e nós somos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, quer dizer, herdamos toda aquela glória. Então a Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles não morreram, mas passaram da morte para a vida. Então a verdadeira vida que a Bíblia, que o Senhor vê de verdade através de nós, é a vida eterna. A vida aqui na terra é uma vida passageira comparada com a vida eterna. A vida eterna são milhares e milhares e milhares de anos eternamente. Não dá para se comparar com 70, 80, 90, 100 anos de vida, e quando se passa disso, se torna inédito, né? Se torna destaque no mundo todo, uma pessoa que passa a viver mais de 100 anos. Mas a vida eterna é centenas de 100 anos, né? Vamos dizer assim, para que você entenda que o valor para Deus maior é a vida eterna. Mas aqui é um começo, é uma oportunidade que eu e você temos para demonstrar esse prazer de servir a Deus, demonstrar essa adoração, né? Essa reverência ao seu Criador. Por isso Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, nós somos amados uns pelos outros e por Deus, sede firmes e constantes. Deus espera de mim e de você uma firmeza e uma
perseverança, constante, quer dizer, firmes e constantes, perseverai, andai na presença de Deus com perseverança, porque muitas vezes somos provados, e além disso, sempre abundantes na obra do Senhor. O que quer dizer sempre abundantes? Trabalhar, servir a Deus, ter prazer em estar com o Senhor, ter prazer de servir ao próximo. O que é servir a Deus? Servir ao próximo, obedecer a palavra do Senhor, é estar sempre procurando agradar ao Senhor. E agradar a Deus se trata como aquela passagem que Jesus falou, quando o homem descia para Jericó e que os salteadores o atacaram e aquele homem ficou caído. O que o Senhor esperava? Esperava que o sacerdote que passou de lá acolhesse aquele homem, esperava que o escriba também acolhesse aquele homem, mas foi apenas um samaritano que passou e viu aquele homem caído e o socorreu. Então o que acontece? Esse samaritano o levou para uma estalagem, chegou e pagou, o cuidado que aquele homem teve, e ainda disse que quando voltasse pagaria se tivesse mais algum custo, algum gasto com aquele homem. Demonstrou na prática o que é servir a Deus. Então o Senhor Jesus, quando contou essa história, o Senhor Jesus deixou claro que o servir a Deus aqui na terra é quando nós servimos o nosso próximo com alegria e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor Jesus disse que aquele que dá um copo de água fria a um dos meus pequeninos receberá o seu galardão, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu e você, tudo que nós fazemos para o Senhor nos recompensa aqui na terra, e no futuro, além da vida eterna, o Senhor há de nos galardoar. Existe um livro que está escrito todas as obras daqueles que realmente dedicaram a sua vida em favor do reino de Deus. Faça isso e que Deus há de te recompensar. Amém? Neste momento nós também estaremos ouvindo, o pastor Carlos estará fazendo um ensino mais sistemático, Ele tem uma palavra que vai ao seu coração, uma palavra que edifica a sua alma, uma palavra que fortalece, que dá direção, dá sabedoria, e como você aplicá-la no seu dia a dia para agradar a Deus, e como você aplicá-la no seu dia a dia para o seu elevo espiritual, o crescimento espiritual, e você ter uma visão mais uma visão mais ampla para você ser mais ainda abençoado. Amém? Vamos orar pelo pastor Carlos. Pai eterno, diante da tua presença, apresentamos o teu filho nas tuas mãos. Usa ele de maneira poderosa e ministra o coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus, nós louvamos a ti e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus venha nesta noite, através do seu Espírito Santo, iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ler a palavra do Senhor aqui no Salmo de número 37, e o Senhor possa nos fazer entender as suas palavras, e que nós, assim, tendo as entendido, possamos guardar, gravar nas tábuas do nosso coração, não nos esquecer e colocar em prática, porque nós podemos dar prova de que realmente entendemos e aprendemos quando nós estamos praticando, aquilo que nós aprendemos. Então é a prova de que nós realmente aprendemos quando nós praticamos e vivemos aquilo que nós recebemos do Senhor. Glória a Deus. Então abram, por gentileza, todos as vossas Bíblias e vamos adentrar aqui neste Salmo, alguns versículos desse Salmo, e também esteja pronto que nós vamos folhear nossas Bíblias, como é um estudo bíblico, e ver alguns outros versículos de alguns outros livros da Bíblia, para nós fecharmos direitinho o nosso estudo e iluminar melhor o nosso entendimento, para que nós possamos estar bem alimentados. Amém? Então, aqui a palavra de Deus nos mostra o seguinte: em primeiro lugar,
O autor desse livro, ou melhor, deste Salmo 37, foi o rei Davi, a quem o Senhor chamou dentre os seus irmãos, da sua família, e também consagrou ele e separou para ser, ungiu a ele para ser rei em Israel, sobre o seu povo Israel. Deus o separou e o preparou. Era um homem guerreiro, disposto a lutar para defender o seu povo, disposto a lutar pelo nome do Senhor, com zelos pelo cumprimento da palavra de Deus, e também era um poeta, um cantor, como a palavra de Deus nos diz mesmo, que ele era suave em salmos, e nós vimos que realmente era. Na sua idade mais avançada, cheio de experiências com Deus, ele pôde entender como Deus trabalha, e o Espírito Santo de Deus lhe inspirou a escrever para todos nós estes aconselhamentos, estes conselhos práticos, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida e também na vindoura, na vida eterna, né? Então, leiamos aqui. A palavra de Deus nos mostra assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a erva, ou como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Glória a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça, glória a Deus, como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Glória a Deus. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos ou os humildes herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glória a Deus. Só até o versículo de número 11. Mas nós vamos discorrer sobre todo o assunto nesta noite maravilhosa que Deus nos preparou para que nós vivamos bem na sua presença. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, palavra de Deus, Deus neste salmo, através do profeta Davi, que era rei também em Israel, foi usado pelo Espírito Santo de Deus, nos traz aqui 10 admoestações importantes para que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia e vivamos bem com Deus, com o nosso próximo, com todos. Glória a Deus. E possamos prosperar em tudo aquilo que nós formos fazer. Glória a Deus, porque o Senhor será conosco. Vou dizer assim: desvie-se do mal, espere no Senhor. Espera no Senhor, confia nele. Glória a Deus. É melhor esperar no Senhor, dar tempo ao tempo, ser longânimo. Esperar no Senhor é ser longânimo, parte do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, fé, fidelidade, temperança, domínio próprio, né? Esperança. A esperança, né? O gozo, a alegria no Senhor é o fruto do Espírito. Observe o íntegro, o homem íntegro. Observe o homem íntegro. Não olhe o homem só por um ângulo, pelo lado dos seus defeitos. Todos os homens têm defeitos, mas olhe também pelas virtudes
e observe o homem íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal, examina a maneira dele viver, dele proceder para com as pessoas, da prática da justiça diária que ele pratica temendo a Deus. Você sabe o que acontece? Ele terá descanso nos seus últimos dias. Ele prosperará em tudo quanto ele fizer, porque Deus se agrada da justiça. Sabe qual o grande problema da humanidade, dos governos? As injustiças praticadas sob o manto de uma lei ímpia. Porque muitas das vezes se sobrecarrega o trabalhador em muito, e aí cobra muito do trabalhador e muitas vezes nega-lhe o direito. Às vezes dá-se um direito pequenininho, um salário pequeno, mínimo, para sustentar ele vivo. E muitas vezes nega-lhe dele ter o menos lazer com a sua família, dele ao menos cuidar da saúde da sua esposa, dos seus filhos, que ali trabalham também arduamente, muitas vezes para o seu bem-estar do trabalhador. Uma mulher que trabalha dia e noite na sua casa para sustentar um homem que trabalha arduamente, ela é digna não só de um salário, mas muitas vezes nós não temos condições de suprir as necessidades primárias daquela pessoa, porque nos é negado muitas das vezes um reconhecimento, na prática muitas vezes no salário, porque se passa muitas vezes mais de 20 anos sem se ter um reajuste, mas a carga de trabalho é incontável sobre aquelas pessoas. Você sabe o que acontece? Tem um ditado que tem se dito assim, que o pouco é mais. Muitas vezes que o menos é mais, a menos mão de obra, mais lucro no bolso. Será que é isso? Menos pessoas trabalhando para mim, com sobrecarga de trabalho, fazendo trabalho de 5 pessoas, é lucro para mim? Pode parecer que seja, mas vem o ladrão e leva tudo. O nosso país já quebrou várias vezes por causa da impiedade, das injustiças praticadas na nossa nação. Porque vem o ladrão, rouba, distribui e apronta e ainda ensina o caminho errado para a nação, para desviar a nação do temor de Deus para práticas imorais, imundas, amorais, bestiais. Isso é impiedade e perversidade, mas está a pessoa que pratica isso. Eu quero lhe dizer que você está num lugar muito escorregadio, que você vai de queda em queda, queda em queda, queda em queda. E Deus não aprova a sua obra. Quantos neste país, nessas eleições, foram envergonhados e perderam muito por causa das perversidades e injustiças, por causa dos enganos, das mentiras, por disfarçar, e o povo já está ficando avisado, esclarecido, e estão reconhecendo que precisa de pessoas que lhe falem a verdade, que não só lhe ensine a verdade, que não só lhe mostre o caminho certo, mas que sirva como exemplo de justiça e de verdade. Onde se diria, num país como o nosso, que os juízes prevaricariam, que juízes praticariam iniquidades, que juízes também e homens conhecedores das leis trabalhariam para fazer leis ímpias, para obrigar o povo a viver uma vida
péssima, desprovida de moral, desprovida de sentimento pelo próximo, e que vai gerar violências e mais violências sobre violências, primeira coisa que acontece é que tiram a autoridade dos pais dentro de casa, na mente e no coração dos filhos, fazem as pessoas considerar Deus uma pessoa antiquada e cujas palavras e ensinamentos são antiquados. É um ledo engano, as suas obras serão desfeitas, desconstruído o seu pensamento e envergonhados os autores dessas más obras. É o que a palavra de Deus nos garante. E Deus é mais. Deus é superior a tudo isso. Não deixará essa nação ser tão desprovida e tão espoliada como já foi todos esses 500 e tantos anos. Deus restituirá, eu creio, porque Ele vai chegar na sua casa, a sua família está aguardando o alimento, está aguardando ser também reconhecido. Então Deus quer isso de nós. Como um país pode prosperar sem honestidade para com os trabalhadores? Como um juiz pode ser ímpio e desviar, ajudar a desviar do seu povo o fruto do suor do seu povo? Como um homem pode ser desonesto com a sua própria consciência, que jurou fazer justiça ao oprimido, ao órfão, à viúva, e não teme a Deus e engana a sua própria nação, como dá a sua mão para com o ladrão, e dizer assim: olha, eu estou contigo, e entregar na mão do ladrão o poder para enganar a sua própria nação, os seus conterrâneos, os seus contemporâneos. Deus está vendo tudo isso, como uma nação pode prosperar quando se nega ao verdadeiro conhecimento em uma escola, um ensinamento honesto, verdadeiro, e passa-se a ensinar coisas que não prestam, para poluir a mente e o coração das pessoas, e eles se tornarem escravos, como chamam de analfabeto funcional, um homem que tem o 2º grau completo, ou um que tem uma faculdade, paga pelos recursos públicos, para não aprender nada e ensinar coisas piores. Isso é de cortar a alma. Mas a palavra de Deus nos diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do meu coração é ver meus irmãos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. É ver as pessoas crendo em Jesus para a vida eterna. É ver as pessoas sendo abençoadas. É ver a pessoa praticando a justiça. É ver a justiça sendo posta na terra. E ver o fruto disso. Os frutos da justiça semeiam-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Glória a Deus, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, as tuas obras, os teus projetos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará aquilo que você não pode fazer, Ele fará Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol
ao meio-dia. Será algo notório a todos, claro. Todos verão a tua justiça, verão a tua vida na presença de Deus e glorificarão a Deus, seguirão o mesmo exemplo e será uma bênção. Se você quer agradar a Deus, pratique a justiça, faça o bem ao teu próximo. Reconheça os teus erros, as injustiças praticadas, lance isso fora diante de ti, da sua vida, se humilhe diante de Deus e pratique a verdade, a justiça, a honestidade. Arrependa-se. Se o Senhor mandou João Batista, o anjo do Senhor veio antes do Senhor, consertando os caminhos do Senhor, aonde? Na mente e no coração do povo. Ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que chegou o rei, que veio dos céus, e ele tem a sua pá na sua mão e limpará a sua eira. Vai pegar o seu trigo e colocar no seu celeiro, vai tirar o trigo e levar para o seu celeiro. Mas a palha ele vai queimar com um fogo que é inextinguível. Você já pensou? O homem cujas obras são consideradas como palha, como feno, como madeira, que o fogo da verdade, o fogo da reta justiça, o fogo da provação, vem e prova aquelas obras e ela é esclarecida que é obra de engano, de mentira, de fingimento. E aquilo vai sendo esclarecido, como nós estamos vendo no nosso país. A reta justiça não deixa nada para trás, nada, absolutamente nada. A reta de justiça de Deus faz com que as coisas se encontrem e tudo seja revelado. Não há nada que esteja encoberto que não há de ser revelado. Todas as coisas são reveladas e Deus desconstrói as más obras dos ímpios e lhes paga segundo o que eles merecem no seu seio. E ainda usa de misericórdia para com aqueles que se humilham, se arrependem e abandonam os seus erros. Ele paga aqui, muitas vezes, os seus malfeitos, mas pode ainda ser salvo, se arrepender e crer em Jesus para a vida eterna. Você pode se considerar o mais imundo dos pecadores, mais impuro, mais indigno dos homens pecadores. Mas se você reconhecer o seu estado miserável, de pecado, sem Deus, sem paz na sua vida, na sua família e sem salvação, e se humilhar como muitos de nós já fizemos, sabe o que acontece? Deus perdoa, o sangue de Jesus purifica o coração, a mente, e Ele justifica e transforma e liberta e capacita para servir a Deus e viver na reta justiça, em santidade. Ele limpa o impuro, as imundícias Ele lança fora, e Ele te dá umas novas vestes de justiças, branquinhas, alvo como a neve, e te escreve o nome no livro da vida. Em vez de direcionar para a morte eterna, Ele direciona aquele homem para a vida eterna com Deus. Glória a Deus. Então, Deus diz que trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. O ímpio arranca da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhes
traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Glória a Deus. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Então, que Deus assim nos abençoe. Há muitos exemplos de homens íntegros e justos na Bíblia. Noé foi um deles, Enoque, Noé, Enos, que começou a invocar o Senhor. Noé também, no meio de um povo muito ímpio, Noé foi encontrado justo e temente a Deus. E Deus o livrou com a sua família, com as suas noras, com os seus filhos, seus Deus. Então, vamos orar ao Senhor. Ore juntamente comigo, aí onde você estiver, para que Deus assim nos abençoe e também confirme aqueles que creram na palavra de Deus, para ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, que hoje mesmo habita na luz inacessível, no esconderijo do Altíssimo, que habita a sombra do Onipotente. Ó Deus de maravilha, nós te rendemos graças, Senhor, por esta grande e maravilhosa oportunidade de nós examinarmos as Escrituras e conhecer o poder de Deus, que é maravilhoso para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, eu te agradeço por esta palavra, que me edifica e edifica os nossos ouvidos. Te peço, Senhor, fala mais fortemente aos seus corações, e aqueles que, Senhor, porventura estavam vivendo uma vida desonesta, Senhor, diante da tua presença, mas que se arrependeram, Senhor, e têm se arrependido, ou aqueles que ainda ouvirão e se arrependerão, Senhor, ao ouvir esta tua palavra, esta palavra que foi proferida nesta noite. Senhor, traz a eles o alento na sua vida, o perdão dos seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida eterna. Ó Deus, firma os seus passos no Evangelho da paz. Ó Deus de maravilha, e dá a capacidade para entender a tua santa palavra. E, Senhor, e ser guiado por ela em todo o tempo, nos tempos de bonança, nos tempos, Senhor, ó Deus, de falta, nos tempos de escassez, nos tempos de aflições e tribulações também, para que entenda a tua vontade e compreenda que o Senhor é a nossa porção, que a tua graça nos basta em nossa vida, Senhor, e que o Senhor nos dá a vitória em tudo, e que o Senhor muda a situação e nos abençoe. Ó Deus de maravilhas, em nome de Jesus eu te peço, cura os enfermos, ressuscita os mortos, cumpre com a tua palavra, Senhor, e ressuscita os mortos, sejam mortos fisicamente, também os mortos espirituais. Dá a vida, Senhor, e vida com abundância, e concede a tua graça de poder te servir todos os dias das suas vidas, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, que Ele busque a cada um de nós individualmente. O que eu quero é estar preparado quando o meu Senhor me chamar. Eu quero estar preparado para ouvir a sua voz e ser arrebatado com a sua igreja, ou seguir quando Ele me chamar de outra forma. Ó Deus de maravilha, que Deus lhe abençoe ricamente você e toda a sua família, que o Senhor estenda as suas bênçãos sobre todos os teus parentes, sobre os teus amigos e amigas, sobre todos que você conhece e que se relacionam com você. Então, sejamos pródigos também em tratar bem, em reconhecer as pessoas, o seu valor e valorizar. Que Deus me ajude também nisso e que eu possa servir ao Senhor, não só de palavras, mas em obras e em verdade. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a esta igreja pela rica oportunidade de falar do amor de Cristo. Também dos conselhos que o Senhor nos aconselha para nós vivermos bem aqui e na eternidade. Também agradeço ao pastor Francisco,
nosso pastor presidente que nos antecedeu e nos concedeu essa rica oportunidade de trazer a mensagem da palavra de Deus a você, ao seu coração. Obrigado, pastor Carlos, que Deus continue abençoando a sua vida, te dando inspiração e que você continue sendo esse canal de bênção na vida da Igreja do Senhor aqui e na vida de todos os nossos irmãos e famílias que estão espalhados em todo o mundo. Glória a Deus. Neste momento nós estaremos orando pelas famílias que receberam esta palavra de bom grado. Estaremos orando pelo seu lar, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Vamos apresentar diante do Senhor aquele que vive e reina para sempre. Pai eterno, diante da tua presença gloriosa, eu te agradeço, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Eu te agradeço por ter escrito o nosso nome no livro da vida. Eu te agradeço, ó Deus, por ter nos tornado de volta como filhos de Deus, pois a tua palavra é muito clara quando nos diz: porque o Senhor foi para os que eram seus, o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1. Mas a todos quanto receberam, Senhor, o Senhor deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Por isso eu te agradeço, Senhor, pelo perdão do nosso pecado. E essas vidas que ouviram esta palavra e que porventura estão tomando uma decisão de a partir de hoje mudarem de vida, se transformarem, buscar do Senhor o perdão dos pecados, buscar também o teu nome escrito no livro da vida. Pai, vai de encontro a essa família, vai de encontro a este lar, vai de encontro a esta vida, Senhor, e dá a ela o seu perdão, e o que o Senhor veio escrever o nome dessas vidas no livro da vida. Muda, Senhor, a sorte de cada um daqueles ouvintes que humildemente estão pedindo perdão ao Senhor, estão pedindo que o Senhor os ajude a vencer as lutas que eles estão enfrentando. Socorre, Senhor, ajuda, abençoa, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo mal que todas as setas malignas que têm sido lançadas na mente dessas pessoas que muitas vezes estão, ó Deus, deprimidos. Nós repreendemos em nome de Jesus. Vai saindo agora todo o mal das mentes que estão levando as pessoas a buscar o suicídio, levando as pessoas a abandonarem os seus lares, levando as pessoas a abandonarem as suas famílias, abandonarem sonhos, projetos que foram inoculados nos corações, sonhos que foram inoculados nos corações. Eu repreendo todo o mal que vem querer frustrar esses projetos na vida dessas pessoas, pois eu creio que o Senhor Deus Todo-Poderoso quer o melhor para essas famílias. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos os nossos ouvintes, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo culto, na próxima terça-feira. Deus te abençoe ricamente. Amém.